Turma do propósito. E aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar, são os objetivos do nosso grupo propósito. Meu querido irmão, quero pedir desculpas, porque ontem era o dia do Salmo 66, mas nós estávamos em flat e ele é pequeno e como a gente estava chegando meia-noite, estava difícil para gravar, sem incomodar, preocupado em incomodar ali os vizinhos, eu deixei para gravar hoje. Hoje a gente está num espaço maior, mais amplo, então é, vai, vou poder gravar com mais tranquilidade. Hoje ainda, então, sai o Salmo 67, que hoje é dia do Salmo 67. E esse é o 66, vamos lá. Nós estamos em um outro estado, buscando tratamento para minha filha, continue a orar por ela, para que Deus possa abençoar e para que essa enfermidade possa cessar. No entanto, irmãos, quero reafirmar aqui a nossa gratidão ao Senhor e glorificar o nome dele por tudo que ele tem feito. Nós aprendemos isso com Davi. O Salmo 66 é exatamente um salmo em que Davi reconhece o dever de todos em agradecer ao Senhor. E gratidão, à luz da palavra de Deus, é um elemento essencial para você que deseja ser cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. É impossível ser cheio do Espírito Santo de Deus sem ser grato. A Bíblia fala para nos enchermos do Espírito, com salmos, com cânticos e com gratidão em nosso coração. Aclamai a Deus toda a terra, diz Davi, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus que tremendos são os seus feitos, reconheça os feitos de Deus. Muitas vezes nós adotamos a postura de vermos apenas o lado, somos pessimistas e vemos apenas aquilo que nos acontece e que não nos agrada. Isso, pode ter certeza, vai gerar em você ingratidão. Você vai ser uma pessoa murmuradora. Ninguém suporta uma pessoa murmuradora que reclama. Às vezes tudo está uma maravilha e essa postura que essa pessoa adota acaba estragando tudo. Acaba embotando as cores de algo que tem tudo para ser maravilhoso. Portanto, irmãos, essa postura de Davi, em dizer que toda a terra deve aclamar ao Senhor e dizer que tremendos são seus feitos, é a postura que o cristão deveria ter, de ver os feitos de Deus em todo momento. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para os filhos dos homens. Quanta coisa Deus fez! Ele converteu o mar em terra seca, atravessar o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente. Preste atenção, irmãos, mais de uma vez Deus fez com que as águas se abrissem e que o povo atravessasse ali a pé enxuto. Isso aconteceu no mar, ali no episódio em que Moisés está na libertação, atuando como um profeta na libertação do povo, e também isso acontece na travessia do Rio Jordão para a posse da terra prometida. Isso acontece todo dia na minha vida e na sua vida. Não importa as muitas águas, o Senhor é poderoso para abrir, separar águas e nos fazer passar a pés enxutos. Essa verdade, irmãos, precisa estar latente no nosso coração nos dias que nós estamos vivendo. Dias que parecem que o inimigo é intransponível, que o mar que nos ameaça parece que vai nos engolir com as suas ondas, mas o Senhor é aquele que separa o mar e nos faz atravessar a pés enxutos. Não tema um homem, tema somente ao Senhor e tão somente ao Senhor. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. É um recado do Senhor. Deus vigia as nações. Então Deus está olhando para os homens e vendo qual é o homem que se acha Deus para vir mostrar o seu poder, nele o seu poder. Lembrem sempre que o Senhor, nas Escrituras, no seu propósito revelado, ele sempre permitiu que homens crescessem, inclusive homens que foram inimigos do povo de Deus. A Bíblia diz claramente que quem os colocou no poder foi o Senhor. Nabucodonosor, o rei Ciro e outros mais, porque tão grande era o império, tão grande também foi, quão grande era o império, quão grande também foi a queda desses homens, e neles o Senhor manifestou o seu poder. E o povo pôde ver que Deus pode todas as coisas e não depende do braço ou da força humana. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a sua voz, o seu louvor, o que preserva com a vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. E Davi, ele tem uma posição de gratidão, irmãos, não porque o Senhor só faz bênção, só traz bênção, só faz coisas que nos agradam, que nos alegram, não. O próprio salmista vai dizer assim: Senhor, o Senhor nos prova, crisolaste-nos como que a crisola prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, olha, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água. Então Davi está dizendo que o Senhor, Deus, permitiu que tudo isso acontecesse conosco. Imagina Davi, quando ele recebeu ali aquela revelação de que seria rei de Israel.
Eu imagino que Davi, no primeiro momento, pensou assim: poxa vida, nunca imaginei sentar no trono. Ele deve ter pensado das bênçãos decorrentes de ser um rei. Até chegar no trono, irmãos, Davi passou por tudo isso aqui, pela água, pelo fogo, inimigos o perseguindo. E tudo isso não foi porque Deus deixou de amar Davi, não. Isso tudo fez parte do plano de Deus para Davi. E Davi reconhece isso e por isso ele tem capacidade de ter gratidão e nos exorta também a termos. Porque ele diz: Senhor, depois de tudo isso, o Senhor afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. O Senhor nos trouxeste para um lugar espaçoso. Portanto, Senhor, o Senhor é fiel. O Senhor, mesmo com as circunstâncias que o Senhor mesmo permitiu, o Senhor me livrou de todas elas. O Senhor cumpriu aquilo que o Senhor prometeu. Portanto, eu vou entrar na tua casa com holocaustos, vou pagar os meus votos, que eu fiz com os meus lábios, porque no dia da minha angústia, que no dia da angústia prometeu a minha boca, quando nós estamos sofrendo, muitas vezes nós prometemos ao Senhor, e também muitas vezes esquecemos de cumprir depois. Você já prometeu algo a Deus e deixou de cumprir, quer dizer que Deus não se agrada de votos de tolo. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Você que prometeu algo ao Senhor, meu irmão, trate de cumprir. A gente tem falado aqui sobre isso, né, em alguns salmos. Promessas simples que você acha que não tem razão ou você não precisa se esforçar. Você tem que se esforçar, você prometeu. Quando você se batizou, quando você se tornou membro de uma igreja, quando você consagrou seus filhos ao Senhor. Tudo isso são promessas que os seus lábios fizeram diante de Deus e da sua santa assembleia, da igreja. E você precisa cumprir com fidelidade os seus votos. O Senhor é fiel, irmãos, aqueles que buscam também ser fiéis a Ele. Davi diz assim: oferecer-te-eis sacrifício com o melhor que tinha, vítimas cevadas, aroma de carneiros, eu vou imolar novilhos, cabritos, e vou dar testemunho aos povos do que o Senhor fez. Ele diz: vinde ouvir todos vós que temeis a Deus, e eu vou contar para vocês o que Ele tem feito pela minha alma. Porque a Ele eu clamei, com a boca e com a língua eu exaltei. Então, com a mesma boca que eu clamei, porque eu obtive resposta, eu também quero exaltar. Meu irmão, eu posso pegar esse salmo e dizer que é o salmo que tem tudo a ver com o que temos vivido, né? Eu, minha esposa, minha família, nesses últimos meses. Não há razão nenhuma no nosso coração para reclamarmos. Nenhuma. Pelo contrário, só agradecer a Deus. Claro que às vezes o cansaço vem, a gente fica abatido. Quem não, irmãos? Quem nunca? Nós somos humanos, somos falhos, o Senhor sabe que somos pó. Mas o nosso coração só há o desejo de contar tudo que o Senhor tem feito para conosco, como Ele tem sido bom para a nossa alma. E Davi diz assim: se o Senhor contemplar a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Ou seja, se o homem estiver buscando só os seus próprios interesses, buscando só as coisas vãs, o Senhor não tem compromisso com isso. O Senhor não tem compromisso com projetos que são arquitetados. A base é a vaidade humana, não tem. O propósito de Deus, o compromisso que Ele tem é com aquilo que Ele planejou, que é o seu reino, seus projetos, aquilo que Ele tem para nós, o seu direcionamento. Isso Ele tem compromisso. E você pode clamar ao Senhor no dia da sua angústia e dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, me endireita, me coloca dentro da tua vontade. Com a boca que você clamar, meu irmão, você vai exaltar também o Senhor Deus, porque Ele vai te ouvir no dia da angústia. Davi diz assim: o Senhor, no entanto, me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Eu posso dizer isso, irmãos, na minha jornada como cristão, o Senhor tem me ouvido e tem me dado, tem ouvido a minha voz e tem me dado respostas às minhas orações. Eu tenho uma vida de muito testemunho com relação às orações. Eu aprendi, desde a minha conversão, que eu preciso colocar diante de Deus coisas grandes e coisas pequenas. E é interessante, irmãos, que tudo que eu coloco diante do Senhor, absolutamente tudo, até aquelas coisas que não são importantes, no sentido assim, se o Senhor fizer, ótimo, se o Senhor também não fizer, não tem problema. Mas eu ouso colocar diante do Senhor porque eu tenho a experiência do Senhor cuidando de mim e me surpreendendo. E me surpreende de uma maneira maravilhosa. Quando menos eu espero, aquilo que eu coloquei diante dele um dia em oração, eu obtenho a resposta de uma maneira maravilhosa, que se fosse de outra forma, não seria tão prazeroso como o Senhor sabe fazer pelos seus filhos. É só você pensar o seguinte, né? Como o Senhor se importa com você. Responde uma pergunta. Você que é pai, você que é mãe, você ama seus filhos? Eu amo muito as minhas filhas. E nós que somos pais e amamos os nossos filhos, nós não suportamos ver os nossos filhos sofrerem. Você, quando vê o seu filho sofrer, por algum motivo, como é que fica o seu coração? Você, de fato, naquele momento, quer mostrar para o seu filho que você é capaz de tudo por ele. Então, eu só quero que você faça esse seguinte exercício. Eu que sou humano, pecador, sou capaz de tudo isso pela minha filha.
Imagina o que Deus, que é perfeito e santo, que ama muito mais e com maior perfeição do que nós, é capaz de fazer por nós. Você duvida? Como é que você pode duvidar, meu irmão? Não duvide jamais. Duvidar é ingratidão. Tenha essa certeza de que aquele que te amou de tal maneira que deu o seu único filho por você, vai dar todo o resto. Quem deu mais vai dar o menos também. E se por acaso ele te disser não, é para o seu próprio bem. Assim como nós não queremos ver os nossos filhos tristes, mas queremos ver os nossos filhos bem, por isso muitas vezes negamos o que eles pedem, porque queremos ver bem. Então, sempre peça ao Senhor para que, de acordo com a vontade dele, ele te ouça. E sempre coloque isso, essa condição. Senhor, que seja para a tua glória, que seja para a tua honra, que seja para o teu louvor. Nós temos da parte de Jesus essa promessa, que tudo que pedirmos no nome dele, nesse sentido, vamos obter. E Davi, ele termina dizendo assim: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração em tempo algum. Não há oração feita na dependência de Deus, em nome de Jesus, que o Senhor não ouça. E ele não aparta de nós a sua graça. Sempre o seu favor imerecido está disponível. Não é loteria, não é sorteio, não é talvez Deus mostre seu favor, não. Sempre a graça dele está disponível a nós, que clamamos e buscamos e dependemos totalmente dele e fazemos isso em nome de Jesus. Um grande beijo, meu irmão, até daqui a pouquinho para o Salmo 67.